Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Versão NVI, se possível. Ah, perfeito. Vocês são os melhores, gente. Vocês são os melhores, gente. Vale um uhul para esse pessoal da mesa? Vamos lá, um. Ih, ficou muito fraco, ficou muito fraco. 1, 2, 3 e uhul! É isso aí, rapaziada. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra diretiva de Deus nessa noite para os nossos corações. E no tema que eu quero tratar, no ano da consolidação, santidade é para todos. No ano da consolidação, santidade é para todos. Não é algo que o líder precisa ser somente, não é algo que o pastor precisa ser somente, não é algo que o ministro precisa ser somente, mas todo cristão maduro tem que viver uma conduta de santidade. Todo cristão consolidado em Deus deve viver uma vida de santidade. E ser santo significa ser inteiro, ser separado, ser convocado para algo diferente, ou melhor, como eu gosto de dizer, ser inteiramente separado para Deus. Inteiramente separado. Santidade, como a pastora Elaine ministrou aqui uma vez, eu não me lembro o dia, ela disse: santidade é o estilo de vida dos filhos de Deus, é o estilo de vida de quem? Deixa ele, ajuda ele a glorificar, aleluia! Deixa o Estevão à vontade, relaxa, deixa o homem à vontade. Que isso, mano, tem Gatorade pra mim hoje também, isso vale uma palma, aleluia, que isso, gente. Eu comentei com o Pedro ali, quero ver se vai ter Gatorade pra mim, hein. Um anjo fofoqueiro. Eu acho que é um grande anjo que falou isso aí, né, Pedrão? Brincadeira essa parte. Eu não podia deixar passar. Eu falei que eu ia usar do altar. Eu só avisei. Mas vamos lá. Santidade é o nosso estilo de vida de um cristão consolidado. Todo cristão firmado em Deus e disposto a viver uma vida plena, quer viver uma vida vencedora, precisa carregar um estilo de vida de santidade. E 3 perguntas básicas podem nortear se você vive uma vida de santidade ou não. 3, mas na verdade tem uma 4ª pergunta. Olha só a dicção do homem. Uma 4ª pergunta. E essa 4ª pergunta, ela meio que engloba as outras 3, mas vamos deixar para o final que é surpresa. Beleza? Fechou? Amém? Gente, eu vou falar que eu tô meio carente, eu quero a participação de vocês. Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui muito legal. Pastor, a gente tem até meia-noite, né, pastor? Até meia-noite, né? Tô brincando. Uma dinâmica muito legal. Toda vez que eu falar, sejam santos, vocês vão dizer, porque Ele é santo. Beleza? Então vamos testar? No 3. Sejam santos. Porque Ele é santo. Beleza, deu para ensaiar. Sejam santos. Porque Ele é santo. Melhorou, hein? Sejam santos. Porque Ele é santo. Agora sim, agora eu estou me sentindo inspirado mais ainda para a gente ir para dentro desse assunto. E uma dessas perguntas é: para que eu saiba se eu vivo ou não uma vida de santidade, ou como viver uma vida de santidade, é quem é você? Olha para o seu irmão e pergunta: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? É a pergunta que nós devemos nos fazer para vivermos uma vida de santidade. Porque só pode viver uma vida de santidade quem tem uma identidade fundamentada. Cara, todas as vezes que eu subo nesse altar, eu falo sobre identidade. Porque nunca vemos um tempo em que as pessoas têm tantas crises de identidade. Elas conseguem ser todas as pessoas, menos elas mesmas. E não tem como viver uma santidade falsificada. Não tem como viver uma santidade
de vitrine. Santidade anda lado a lado com identidade. Só pode ser santo quem tem uma identidade fundamentada. E saiba que você não perde a sua identidade. Você não perde a sua identidade. Por mais que você queira, a gente costuma dizer aqui que o cristão, quando ele desvia, nem para pecar ele presta. Ele faz vergonha. O cristão, quando ele dá um pulo fora, meu irmão, nem para pecar ele presta. Essa é a mais pura verdade. Então vamos lá. A gente precisa entender que precisamos ter então essa identidade totalmente fundamentada em Deus, e a gente vai analisar a vida de algumas pessoas, alguns homens de Deus. Um bom exemplo de homens que tinham a identidade fundamentada e por isso também eram santos, eram Daniel e seus amigos, que também foi citado nesse lugar. Sabe o que é o curioso, cara? Quando você tenta viver uma vida de identidade, ou melhor, uma vida de santidade, você vai entrar em determinados ambientes que vão tentar alterar a sua identidade. Quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, tentaram mudar a identidade deles, para que eles não fossem mais santos. Tentaram alterar quem eles eram. Os ambientes vão tentar roubar a tua identidade, para que você não viva uma vida de santidade. Sabe o que aconteceu com aqueles rapazes? Você, Daniel, não mais. Vou mudar teu nome. E a gente já conhece aquela musiquinha Sadraque, Mesaque, Abednego, e assim vai. Eu e o Mauro, a gente gosta muito de brincar com isso, mas é uma verdade, gente. Os ambientes vão tentar roubar a sua identidade para que você perca de vista a santidade. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar que esses rótulos do inferno invadam o nosso coração e vamos assumir um papel que não é nosso. Sejam santos. Ih, esqueceram já, gente? Ih, vamos tentar. Sejam santos. Agora sim, uma salva de palmas pela vida de vocês, pessoal. Vocês são os melhores. Eu queria ver se vocês estavam acordados. Analisando as escrituras, a gente vai ver, cara, que toda vez que um homem de Deus, num processo de santidade e santificação, todo o ambiente vai lutar contra a natureza de Deus nele. Quer ver um exemplo ótimo? O pastor sempre cita isso aqui, cara. O jovem, ele vai para a faculdade, cheio de Deus. E lá começam a vir outros nomes. Você já não é mais o João cheio do Espírito Santo, o João do manto, que o pessoal brinca aí. Você não é mais o João da madeirada, você agora é o João do futebol. Ah, o João do joguinho. Daqui a pouco é o João vacilão. E quando você vai ver, aquilo já está dentro de você, cara. Tome cuidado como os ambientes vão te rotular. Não que tenha importância o ambiente, mas é como você vai filtrar isso. Quando nós não temos esse filtro, nós perdemos a nossa identidade. E sem identidade, não tem como viver uma vida de santidade. Sem identidade, não dá para viver uma vida de santidade. Então, sabe, talvez até hoje você tenha entrado em muitos ambientes que te chamam de muitos nomes. Talvez você seja esquisita, o esquisito, o quadrado, o chato eu ouço muito. O chato eu ouço muito. João, você é chato. Eu concordo um pouco, em parte eu concordo. Você é chato ao cubo, chato à 10ª potência, brincadeiras à parte. Matemático tem que lançar uma graça dessa. Mas não importa como os ambientes te chamam, se a sua identidade estiver fundamentada em viver uma vida de santidade. Então vem a palavra de encontro ao nosso coração e diz: sejam santos! É isso aí. É isso que a gente precisa entender nos nossos dias. Sabe, algumas geografias vão mudar o seu nome para tentar tirar o seu foco. Alguns lugares, você não vai ser conhecido como um homem de Deus. Você vai ser conhecido como estraga-prazeres. Ah, ele tira a graça do lugar, é muito chato. Ou pior, você vai ser tirado como uma pessoa que é ofensiva demais. Porque falar a verdade ofende.
Você vai ser tirado como alguém que não é bem-vindo. Porque falar a verdade machuca, a verdade ela confronta. Eu costumo dizer que a fé que não me muda não me salva. A fé que não muda os ambientes não salva eles também. Então precisamos carregar essa identidade que Deus nos deu para que sejamos de fato santos. Se prepare para ser criticado, humilhado, injuriado, ignorado e até trocado por ser santo. Se prepare para ser pisado muitas vezes. Eis que eu os envio como ovelhas destinadas ao matadouro. Essa é a nossa verdade. Porque às vezes a gente gosta de vir aqui nesse lugar e declarar: eu vou conquistar, eu vou alcançar, isso tudo é muito bom, isso tudo é verdade. Mas a gente tem que entender que em alguns momentos nós vamos precisar suportar afrontas para mantermos uma vida de santidade. A dor é inevitável. As perdas são inevitáveis. As renúncias são inevitáveis. E o que a gente precisa estar? Blindado. Sabe por que eu vim com a camisa do Homem de Ferro? Porque ele usa uma armadura. A palavra lá em Efésios 6 nos disponibiliza uma armadura. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados na preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, para que a nossa identidade em Deus seja protegida, para que a nossa santidade não seja perdida. Sabe por que tem muita gente que perde a santidade por nada? Porque ela perde a sua identidade primeiro. Nunca é do nada, é um processo. Quando você vai sendo engolido pelos ambientes, pouco a pouco a sua identidade vai indo embora. E quando a sua identidade vai embora, a santidade vai junto com ela. Mas não é isso que Deus tem dito ao seu respeito. Não importa o que os ambientes dizem. Abra por favor Isaías 43, verso 1. Vocês vão entender. Não importa o que os outros dizem. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Pode avançar, pode avançar. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxi e Seba, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Então não importa que nomes os ambientes te chamam, porque o Senhor te disse: visto que você é precioso aos meus olhos, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. E qual é o nome que o Senhor te deu? Não perca esse nome. Deus não te chamou de fracassado, Ele disse: você é mais que vencedor. Ele não te chamou de alguém com ministério enterrado. Não, vocês são uma nação de reis e sacerdócio. É para isso que estamos aqui. Não perca a sua identidade, porque sem a sua identidade não tem santidade. Não tem como. Não abra mão da sua identidade de filho por não viver em santidade, cara. E não perca a sua identidade. Não perca. Não perca. Não perca também, principalmente, não perca a tua santidade por não ter consciência da sua identidade. Muita gente está indo para o inferno porque não tem consciência da identidade que Deus deu. Tem muita gente fazendo isso. Muita gente se perdendo, enterrando o ministério,
porque não sabe da identidade que Deus deu. Tem muita gente fechando o céu porque não sabe da identidade que Deus deu. Tem muita gente desistindo de ser um líder, desistindo de ser um ministro, desistindo de ser voz profética, porque não sabe a identidade que Deus o deu. Não perca a sua identidade, porque ela vai te nortear até a santidade. A segunda pergunta que vai nortear a gente para viver uma vida de santidade é: como você se comporta? Como é a sua vida? Como você age? Como você funciona? Quais são os seus protocolos de funcionamento? Quais são as suas políticas de vida? Quais são os seus jeitos, as suas falas? Como é o seu toque? Como é o seu abraço? Como é você? A segunda pergunta que norteia se você vai viver ou vive em santidade é essa: como você se comporta? O seu comportamento é tão importante quanto o que você declara com os seus lábios. Lucas 6,44 vai dizer: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Como você se comporta? Quais frutos surgem de você? Vira para o seu irmão e fala: quais frutos surgem de você? Se você vive em santidade, você tem que gerar frutos em santidade. Se você vive uma vida separada inteiramente para Deus, você tem que gerar frutos separados inteiramente para Deus. Então, você precisa entender que você não pode tomar uma decisão permanente a partir de uma emoção temporária. Sabe por quê? Você precisa frutificar. Você não pode tomar as suas decisões chave quando você está sendo dominado por emoções ou quando você perdeu a sua identidade lá atrás. Você tem que tomar suas decisões com a responsabilidade de entender que o seu comportamento, a sua vida manifesta nas suas atitudes, demonstram se você vive uma vida de santidade ou não. Por muitas vezes a gente falha nisso porque a gente fala. A gente fala, a gente fala, e a gente fala, e a gente fala. Mas a nossa vida contraria a gente, cara. A nossa vida contraria a gente, cara. A gente diz: eu quero passar no concurso, mas aí quantas horas você passa estudando por dia? Você diz: eu quero entrar na faculdade, mas aí quanto tempo você já estudou o tema, cara, específico? Quanto tempo você passa estudando redação? Você diz: eu quero exercer um ministério profético, e quanto tempo você investe na palavra? Você diz: eu quero liderar uma célula, e quantos líderes você anda ao seu lado? Porque não adianta você falar: eu quero liderar uma célula, e chegar em casa e ficar preso em BBB. Irmão, tu não tem que ver BBB não, tu tem que ver pregação. Quer ser um líder? Ouça e veja líderes. Tem líderes na casa. Tem referências aqui nesse lugar. E toda vez que um líder se levanta com uma voz profética, é uma direção que Deus dá para que nós vivamos uma vida de santidade. Não uma santidade falseada. Não uma santidade baseada a 2 horas de culto. Mas uma santidade baseada em 24 horas por dia de uma vida de adoração, devoção, inteiramente separados para Deus. Sejam santos. Aplauda o Senhor nessa noite com toda a intensidade do seu coração. Cara, tem algo que eu aprendo e que eu guardo. Eu ouvi uma vez o JB Carvalho falar isso em 2021. Se você quebra um princípio, esse princípio te quebra. Pois não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. Toda vez que você quebra um princípio dentro das suas ações e a sua vida começa a ferir e não a testemunhar o reino, você está se fadando ao fracasso. Jesus vai dizer: reino dividido não subsiste. Se você profere com a boca, mas joga contra com as atitudes, irmão, anulou. Anulou. Então nós precisamos entender que o nosso comportamento dita o ritmo do nosso sucesso enquanto igreja.
As nossas ações ditam o ritmo das bênçãos da nossa vida. O Mauro costuma citar muito isso e eu vou citar também. Eu aprendi com ele e vou usar mesmo. Não estou nem aí. Os sinais seguirão os que creem, mas os que creem hoje estão seguindo os sinais. Sabe por quê? Porque não consegue viver uma vida com um comportamento de santidade. Aí precisa ficar correndo atrás de profetada. Precisa se alimentar de fontes que não são do Senhor. Porque não vive uma vida de santidade. Não tem um comportamento de santidade. Você precisa queimar algumas pontes. Se você quiser chegar a uma vida nova, a uma vida santa, a uma vida consolidada. Cada um de nós sabe quais são as pontes que nós devemos queimar. Cada um de nós sabe quais são as portas que a gente tem que trancar e jogar a chave fora. Porque a gente sabe que Deus não está ali. Viver santidade exige de nós um posicionamento de renúncia daquilo que nos afasta da santidade. Talvez algumas falas, talvez algumas conversas, talvez alguns momentos que você gostava de ter de muita zoeira, talvez alguns momentos que você simplesmente tirava para si mesmo. Talvez isso estivesse afetando a sua santidade, você nem percebeu. Tudo começa lá na identidade, você perde a identidade. Quando você perde a identidade, você perde o comportamento. Quando você perde o comportamento, irmão, aí vem a próxima cilada. E é ali que você fracassa. Nós precisamos entender que não dá para ter pecado de estimação. Não dá para manter uma conduta que você sabe que Deus não aprova. Há lugares que você não pode ir mais. E esses lugares, às vezes, não são lugares geográficos. São lugares espirituais. São presença de algumas pessoas que você não cabe mais ali. No meio de algumas conversas que você não cabe mais ali. No meio de alguns amigos que você não cabe mais ali. Você não cabe mais ali. Deus tem te chamado para uma vida de santidade. Sejam santos. Sabe o que é interessante? Eu sempre comento isso com os meninos que andam comigo. O comportamento da igreja molda a história. E quando a igreja falha em ser igreja, o que acontece? Olha ao redor. Olha ao redor. A igreja da Idade Média falhou muito. E a gente vê em 1789 nasceu o que ficou conhecido como Revolução Francesa. Muitos dos males que a gente vive hoje e das crises que as pessoas teve nasceu porque uma igreja falhou. A igreja da Idade Média falhou. A gente via indulgências, purgatórios, porque a igreja falhou em ser igreja. E quando a igreja falha em ser igreja, irmão, quando o agente de governo de Deus na terra sai do lugar, foge da sua posição, quem você acha que ocupa o vazio? São os demônios. Você já parou para pensar que quando você abre mão de um comportamento de santidade, irmão, aquilo lá não vai ficar vago, não. Quando você deixa de fazer algo em santidade, quando você deixa de abraçar alguém em santidade, quando você deixa de cuidar de alguém, quando você deixa a sua célula de lado, quando você deixa os seus amigos de lado, alguém vai abraçar. E eu não estou falando do lado bom, não. Quando nós deixamos de nos comportar como igreja, o mal não vai falhar em ser mal. A igreja até falha em ser igreja, mas o mal não falha em ser mal. É mal e é mal com força. E nós não podemos mais vacilar. Nós não podemos mais nos permitir ter um comportamento distante da identidade que Deus nos deu. Nós precisamos carregar um comportamento que são as marcas de Cristo.
ser as suas mãos aqui na terra, os seus pés, manifestar tudo o que Ele quer que nós manifestemos nesse tempo, como cristãos, como ministros, como líderes, como pais, mães, filhos, filhas, como profissional. Eu não sei qual é o meu ministério. A sua família é o seu ministério, o seu trabalho é o seu ministério, a sua escola é o seu ministério, a sua faculdade é o seu ministério, as suas amizades é o seu ministério. Não perca a sua identidade, para que o seu comportamento não seja adulterado. Não perca. O terceiro ponto que eu quero tratar com vocês, que norteia a nossa santidade, diz se a gente vive ou não, com quem você anda. Quem são as suas companhias? Quais são os relacionamentos que cercam a sua vida? Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A palavra fala por si só. Se você anda com 4 delinquentes, eu sinto em lhe informar, você vai ser o 5º. Se você anda com 4 ladrões, você vai ser o 5º ladrão. Se você anda com 4 pessoas que roubam, você vai ser a 5ª que vai roubar. E quem cala consente, tá? Quem cala coopera. Então, entenda que existem pessoas que devem ser selecionadas. E você tem que ter, eu costumo dizer isso, protocolo. Protocolo para selecionar suas amizades. Protocolo para selecionar o seu relacionamento. Protocolo para selecionar as pessoas que estão na sua vida. Prateleiras, cara. Outro termo que eu uso, os caras que andam comigo sabem. Prateleiras, cara. Nem todo mundo tem que ter acesso ao teu coração, cara. Nem todo mundo tem que ter acesso ao teu íntimo, cara. Eu tenho 3 amigos que têm acesso ao meu coração. 3 amigos. Um deles é o meu líder. Outro dele é o meu pastor. Aí você vai, abre a sua vida na mão de gente que não está preparada. Na mão de gente que não tem o menor preparo para estar ao seu lado. E você se sente tão cansado. Parece que você está carregando um fardo sozinho. E de fato está. E de fato está. Se você não seleciona bem as suas amizades, a palavra diz: aquele que anda com os sábios será mais sábio, mas o companheiro dos insensatos acabará mal. E muito mal. Aprenda a construir relacionamentos, amizades. Aprenda a construir histórias de amor com pessoas comprometidas com a santidade, cara. Não tem como... Vem cá, Mauro. Vem cá. Vai pra lá. Eu vou pra cá. Aí a gente fica assim. Tenta brigar. O Mauro quer ir pra lá. Eu quero vir pra cá. Puxa aí, Mauro. Pode puxar. Aí sabe o que acontece? Ó. Puxa, pode puxar. Alguém vai ceder. Alguém vai ceder. Se você anda com pessoas que não estão indo na mesma direção que você, eu vou dizer uma coisa, irmão. Não vale a pena. Dói. Eu já abri mão de muita gente na minha vida já. Cara, no ensino médio, eu acreditava que eu ia sair amigo de todas as pessoas, porque eu era um cara muito legal. Era muito legal, mano. Modéstia à parte. Sabe quantas amizades eu tenho da escola? Nenhuma. Sabe por quê? Não estão indo na mesma direção, cara. Eu não posso andar com gente que não está interessada na mesma coisa que eu. Eu não posso dividir o meu coração com alguém que não esteja com os olhos no que os meus olhos estão. Eu não posso viver uma vida de santidade com alguém profano. Selecione as suas amizades, os seus relacionamentos. Seja seleto, tenha protocolos. Coloque em prateleiras. Porque se você tratar todo mundo igual, não tem graça em ser teu amigo.
Se eu tratasse o Pedro da mesma forma que eu trato, sei lá, o Anderson, qual seria a vantagem do Pedro ser meu amigo? Nenhuma. Existem prateleiras e protocolos. Aprenda a gerir quem entra e quem sai da sua vida. Aprenda a construir relações profundas e sinceras com pessoas que estão olhando para o mesmo lugar, que estão indo, caminhando em direção a uma vida de santidade. Porque se você andar com 4 pessoas que vivem em santidade, você vai ser a 5ª pessoa vivendo em santidade, cara. Se você andar com 4 ministros, você vai ser o 5º ministro, cara. Se você andar com 4 pastores, você vai ser o 5º pastor. Se você andar com 4 líderes, você vai ser o 5º líder, cara. Um dia eu andei do lado desse homem. E eu falo isso com muito amor no coração. Um dia eu olhei para a vida desse cara e falei, eu vou colar do lado dele. E hoje tem uns caras que colam do meu lado, querendo reproduzir o que foi reproduzido na minha vida, cara. Isso é viver uma vida de santidade. Viver uma vida que impacta as pessoas. Agora, se as pessoas que estão ao seu redor te arrastam para o buraco, cara, se liga. Não dá mais, não nutra mais isso. Você está nutrindo a própria destruição. Isso é suicídio. Cuidado. Cuidado. Sejam santos. Entenda que eu estava dizendo que no início eu falei que santidade é ser inteiro, ou ser inteiramente separado para Deus. Sabe qual é o problema de construir relacionamento sem santidade? Fica um vazio. Porque alguém não é inteiro. E a pessoa que é inteira tem que carregar o dobro da carga pela outra que não é. Eu não preciso nem dizer mais nada. Andem em santidade com pessoas que vivem em santidade. Amém? Continuando. A 4ª pergunta que eu falei que ia englobar todas as outras, a gente vai poder resumir isso tudo bonitinho na hora de fazer o esboço lá para o pastor, que ele falou comigo, manda o esboço. Para onde você está indo? Sabe por quê? Preste atenção. Se eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou, sei como devo me comportar e sei com quem eu devo andar. Pronto. Resumão de tudo. E essa é a última pergunta. Vira para o seu irmão e pergunta, para onde você está indo? Para onde? Eu quero saber, para onde você está indo, André? Para onde você está indo, tia Deise? Para onde você está indo, negão? Para onde você está indo, Pedro? Eu quero ir com você, cara. Eu quero ir com você, Carol. Eu quero ir com você, Vini. Eu quero ir com você, Rafa. Aí, Renan, eu quero ir com você, Renan. Eu quero ir com você, Marcão. Para onde vocês estão indo? Entendam. Se eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu sei como devo me comportar. Se eu sei como devo me comportar, eu sei com quem eu devo andar. Então eu estou preparado para viver uma vida de santidade. Sejam santos. Essa é a nossa verdade nessa noite. Uma vida de santidade. Inteiramente separados para Deus. Inteiramente separados para Deus. Se coloque de pé nessa noite.